Vishta Supurakam Guru Ganaira Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Vidamujvalan Varatanam Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwagurun Chadivya Bhagavat Premno Vidya Pradam Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Om Agyanantimirandasya Gyanaganam Shalakaya Shashurum Militamena Tasmai Shri Gurave Namaha Jagadev, Jagadev, Jagadev. Saudações para todo mundo. Fico muito feliz. Hoje é um dia muito especial. Um dia, inclusive, também muito auspicioso, né? A gente faz pouco tempo, poucos dias, 2 dias, que o Sol entrou em Áries. Então, a gente pode considerar o Ano Novo Solar. Ele aconteceu exatamente, né? A gente vai abordar isso, desconstruir e investigar alguns desses elementos e o marcador, né, para latitude e longitude de São Paulo foi dia 14 de abril de 2026, meia-noite e 42 minutos e mais ou menos 30 segundos foi o Ano Novo Solar, exatamente na madrugada, né, desse domingo para segunda-feira. E aí a gente vai dar uma olhada nesse mapa. Então, essa é uma das formas também da gente analisar as características desse Ano Novo Solar, é gerando um mapa do Ano Novo Solar. Então, exatamente quando o Sol estava com 0 grau, 0 minuto e 0 segundo em Achuíne, no signo de Áries, eu gerei esse mapa natal para a latitude e longitude de São Paulo e a gente vai observar esse mapa. A gente vai fazer duas avaliações, né? Uma é exatamente a parte do Lagna, do momento em que o Sol ingressou em Áries, e a outra é a gente olhar pelo Kala Purusha também, para que cada pessoa consiga, com mais facilidade, olhar esse posicionamento sobre o seu mapa natal. Então, eu vou fazer o encontro de hoje para a gente dar uma aprofundada, né, sobre o Ano Novo Solar e fica aberto também para quem quiser trazer perguntas. Eu vou explicar também algumas técnicas que a gente pode usar para entender esse período para a vida da gente, considerando que ele não acaba no final do ano, ele vai até abril do ano que vem. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês desse desse mapa natal. Aqui vocês estão vendo, ó, eu vou aumentar o mapa natal para vocês poderem ver aqui, ó, o ascendente. Então, exatamente quando o Sol estava com esse 0 grau em Áries, o ascendente era Capricórnio com 13 graus em Shravana Nakshatra. Uma coisa bem interessante, né, da gente pensar é justamente como esse ano, esse ano novo, né, esse ano novo astrológico,
ele está trazendo muita energia de transição, ele está carregando muito movimento de transição, ainda por causa de Saturno em Peixes, mas principalmente porque está acontecendo uma conjunção. Eita, eu vou ter que desligar essa câmera. Beleza. Está tendo uma conjunção agora dentro de Peixes que logo mais vai se transformar num Graha Yuda triplo. E por que que eu estou dando ênfase nisso, né? São dois momentos muito fortes e muito importantes que vão acontecer, que é agora, o que a gente está acabando de passar. Então, assim, a entrada do Sol em Áries é um momento muito intenso e muitas vezes problemático. Então, a gente pode considerar todo esse período dos últimos 10 dias, pelo menos, né, se a gente for considerar pouco tempo, porque a gente poderia considerar já e todo o trânsito do Sol em Peixes está marcado pelo conflito dos Estados Unidos e Israel com o Irã. Isso é sintomático, sintomático da conjunção do Sol com Saturno, desse lugar de contestação de autoridade, de mudança de que a gente viu acontecer, né? Mudança de regime de uma certa maneira, os antigos sendo substituídos pelos novos, mas os novos sendo ainda mais radicais, né? E aí, exatamente no momento em que entra o Gandanta de saída do Sol em Peixes, é quando eles decidem fazer negociações de paz. Sendo que essas negociações de paz não dão em nada, não deu em nada. As negociações de paz que acabaram exatamente nessa transição do Sol entrando em Áries não deu em nada, não resolveu nada, piorou inclusive a situação. E por que piorou a situação? Por impulso. Porque quem tem o poder na mão, e aí a gente entende poder como nobreza, poder como os líderes. Quem são os líderes? Quem são os governantes? São os kshatriyas, são os guerreiros. E aí a gente tem o Sol como um grande rei e Ares como um signo regido por Marte que fala sobre um guerreiro. Então, é um signo de muita competição, é um signo de muita impulsividade e é o signo da máxima exaltação do Sol. Então, é um signo, é uma posição para o Sol que, de maneira individual, pode dar bons resultados para algumas pessoas, mas de maneira coletiva é um momento problemático e a gente está vendo esse momento problemático se manifestando. Então, eu acredito que a partir agora dos próximos dias já vai melhorar significativamente a situação, porque o Sol sai do Gandanta. Então, só o fato do Sol sair do Gandanta já alivia muito essa impulsividade completamente inconsequente. Então, isso vai diminuir. Isso vai ficar mais suave de uma certa forma, mas esse mês não vai ser um mês fácil. E eu estou falando isso por quê? Porque o ano novo começou? Começou. Mas o marcador principal que vai falar sobre a auspiciosidade ou não para esse ano é o Akshaya Tritiya. E nesse Akshaya Tritiya, que é o dia
em que o Sol e a Lua vão estar na máxima exaltação, o céu vai estar complicado. O céu não vai estar suave. Então, se alguém. Ah, tem uma. Hum. É isso. As decisões, né, políticas e econômicas que estão sendo tomadas dentro do conflito, nenhuma delas, por enquanto, visa resolver o problema, não. Todas elas são manipulações, especulações e, de alguma forma, uma grande manipulação da comunicação e do propósito real desse conflito. Então, realmente, o mundo está sendo enganado. O mundo inteiro está sendo enganado e muita gente vai passar por problemas grandes ainda. Os problemas não estão acontecendo, os problemas vão começar. A gente vai passar por uma crise financeira muito forte. Essa crise financeira ela vai reorganizar a política internacional, a economia internacional. E só um detalhe, né, muito maluco. Eu nem lembro quem foi que falou, quem foi que fez esse comentário, mas a gente está no momento da história em que praticamente todas as pessoas que vivem nos centros urbanos são capazes de fazer registros em tempo real do que está acontecendo. E a gente não tem acesso a nada disso. Se a gente for olhar a guerra do Afeganistão, a guerra do Iraque, vários conflitos que aconteceram nos últimos anos, a gente via tudo acontecendo em tempo real. Tempo real pela TV, pela TV. Então não era uma coisa, não tinha o Wi-Fi, não tinha celular do jeito que tem agora. E as coisas passavam na TV, aparecia aquele alerta na Globo lá e aparecia alguma coisa ao vivo que estava lá da guerra acontecendo. E a gente agora não sabe o que está acontecendo. Por que será? O que será que está controlando essa dispersão da realidade? Isso é bem interessante. É uma coisa bem interessante para a gente pensar a respeito desse raro em Chatabicha. Mas fala aí, Cris. Cara, que bizarro essa visão aí. Verdade, se tu reparar, não tem nada quase, né, divulgado e hoje a notícia é imediata. E né, nesses detalhes aí, principalmente agora contra o Irã, não tem nada, né? E daí todo mundo ó, pensando assim que o Trump queria, não, ele quer resolver e tal, porque ele precisa do petróleo. Na verdade, ele não quer que o Irã abra o estreito, ele quer deixar fechado mesmo. Porque assim, ele está recebendo o petróleo da Venezuela, que ele é dono agora, ele está vendendo o petróleo da Venezuela, vendendo o petróleo dele para o mundo inteiro. Cara, para ele, cara, se ficar fechado aquilo lá para sempre, ele tá vendendo para o mundo inteiro petróleo. E daí agora eu me lembrei daquilo que tu falou. Espera ele acabar lá, depois ele vai vir pro Brasil. É isso. Assim, a grande tendência, vamos ver, eu duvido. Assim, objetivamente, isso que tu falou, né? Por que que é interessante para o Trump manter fechado o Estreito de Hormuz? Porque o que saía do estreito lá de combustível ia para a Ásia, ia para a China, para a Coreia, para o Japão, para Taiwan. Então, se esses países se prejudicam, é bom para os Estados Unidos, não é ruim para os Estados Unidos. E ele literalmente está roubando o petróleo da Venezuela, pô.
ele está pegando o petróleo da Venezuela para vender, para revender. Literalmente, ele foi lá e ele está tirando de lá e levando embora. Então, assim, para ele, é, vamos esperar mais um pouquinho. Eu quero ver de verdade, eu quero ver o que vai rolar nesse Graha Yuda triplo. Porque vai ser em Uttara Bhadrapada. Então, assim, vai ser uma coisa. Sabe o que é mais legal? Pronto, eu vou fazer uma previsão maluca agora, velho. Eu acho que vai ter algum conflito envolvendo um submarino. Para esse momento aí, quando tiver Mercúrio, Marte e Saturno com 1 grau um do outro ali, até eles se afastarem, isso vai durar uns 5 dias. Então, nesse intervalo de uns 4 para 5 dias em que eles estiverem com 1 grau de distância um do outro ali, em um Tarabhadrapada, eu tenho a impressão de que vai vir alguma coisa das profundezas, vai vir uma treta das profundezas e vai mudar as coisas do jeito que elas estão. E assim, pode ser um tsunami também, pode surgir um novo continente, né? Então, pode acontecer muita coisa, mas eu tô achando que pode ser um desses submarinos nucleares que vai começar a fazer uma escolta da saída do estreito. Então, como já teve o submarino nuclear russo que escoltou um petroleiro para Cuba e ninguém mexeu com o petroleiro até o petroleiro chegar lá. E aí o submarino nuclear voltou e desapareceu, ninguém sabe onde ele está agora. É, os Estados Unidos prometeu mandar mais 2 porta-aviões para o Estreito de Hormuz. Então, quando juntar bastante coisa importante e, cara, quando os brinquedinhos tiver tudo junto e for fácil de estourar tudo de uma vez, eu acho que o negócio vai ficar bagunçado e vai ficar bem interessante. Então, é isso. Então, eu acho muito legal, né? Eu acho. Pronto, eu vou aproveitar e vou falar uma coisa bem, bem maluca que faz parte de um conceito de gnose muito louco, que é o seguinte: todo mundo já ouviu falar da parada do Zeitgeist. Zeitgeist é o espírito da época, né? Então, é uma coisa que percorre um inconsciente coletivo e que se manifesta objetivamente a partir de algumas pessoas e de alguns fenômenos. Então, um dos zeitgeists que aconteceu recentemente, todo mundo vai se lembrar disso, estava relacionado com os zumbis. Tudo era de zumbi. Eu não sei se todo mundo acompanhou isso, mas assim, nos jogos, nos quadrinhos, no cinema, séries, tudo era coisa de zumbi. E essa energia do comportamento zumbi tanto fala sobre a alienação e a manipulação das massas de uma maneira que elas se tornam inconscientes dos próprios atos, como ao mesmo tempo isso representava esse movimento de pessoas extremamente drogadas e jogadas nas ruas nos Estados Unidos. Então, tinha diretamente, né, essa representação de maneira simbólica do que já estava acontecendo em grandes centros urbanos dos Estados Unidos. Então, pessoas vivendo nas ruas, pessoas extremamente drogadas, pessoas extremamente deterioradas, né? Beleza. Logo na sequência, surge
muitos filmes sobre rituais macabros, muita coisa sobre sacrifícios e muitas coisas, filme de vampiros. Filme de vampiros, saiu até um Drácula novo também, o Frankenstein novo também e tal. E tudo isso fala, por um lado, sobre a guerra de classes, então os conflitos entre as classes sociais, tanto em Drácula, né, e os vampiros, quanto em Frankenstein, tem também essa questão de conflito de classes, mas principalmente com a questão dessa ideia meio oculta e sinistra de canibalismo. Beleza. Logo na sequência, surge uma tendência de bunkers. Bunkers que já foram muito populares, né, na época do auge da Guerra Fria, voltou com tudo a ideia de bunkers. E se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão ver que muitos, não sei qual, mas assim, alguns milhares de bunkers para milionários e bilionários foram feitos agora nos últimos anos por causa de um medo que algumas pessoas, milionários e bilionários, estão tendo de acontecer um holocausto nuclear. Beleza. Então, a gente olhando para esses zeitgeists, uma coisa muito interessante que veio agora, né? Duas. Uma fala sobre a inteligência artificial, e a gente já viu isso acontecer antes lá com o Exterminador do Futuro, Matrix e tantos outros, né? Blade Runner, Eu, Robô, e aquele IA do Steven Spielberg. Então teve esse momento e voltou agora. E um outro momento que voltou agora é o movimento Alien. A ideia de vida fora planetas e essa parada toda. Então, como todas essas informações estão permeando o inconsciente da gente e a imaginação da gente, e a gente não está tendo acesso à realidade objetiva que está acontecendo e influenciando a vida da gente diretamente. Então a gente está sendo bombardeado por uma quantidade absurda de informação e de ideias para desviar a gente do que é que realmente está acontecendo com a reorganização e o realinhamento do pacto social. Então, eu estou trazendo para vocês caracas, para vocês poderem pesquisar essas palavras-chave. Então, eu estava outro dia pesquisando e estudando um pouquinho de novo sobre o pacto social, porque está tendo uma crítica muito forte sobre o pacto social. E aí é onde a gente vai ver, né, quem são os pilares do pacto social e o que é que esse pacto social fala, né? O que é que ele coloca em jogo. Então, por um lado, a gente vai ter a ideia da natureza bondosa do homem, a natureza destruidora do homem, a necessidade de uma força que intervenha para trazer a ordem e de onde vem quem controla essa força que vai controlar a sociedade. E é a partir daí que vem o autoritarismo, o fundamentalismo, essas divisões de democracias, repúblicas, autocracias e tantas outras diferentes formas de governo e de divisão social. A gente está vivendo a reorganização de tudo isso. Só que a gente não está vendo como isso está acontecendo. Então, que é uma coisa interessante que estava acontecendo hoje, né? Então, hoje, dia 15 de abril, era no Brasil
no Senado, na Câmara, né, dos Deputados, estava sendo debatido o projeto de lei de mudança da jornada de trabalho. Interessante, né? Por que que isso é interessante? Porque exatamente a marcação do Lagna desse ano novo solar é Capricórnio. Capricórnio, pelo Calapurusha, a casa 10, a casa do trabalho. Então, o primeiro tema dentro dessa construção cultural regional, desse karma coletivo que é o Brasil, o primeiro tema relevante discutido estava sendo a jornada de trabalho, a mudança da jornada de trabalho, que era uma demanda, ó, só que doideira, uma demanda que já vinha, mas que foi colocada com urgência pelo presidente. Então, o presidente, não ele, né, mas a equipe dele redigiu a PL, que é o projeto de lei, e mandou esse projeto de lei ser discutido na Câmara para ele ser votado e ir para o Senado em emergência, ordem de urgência. Pegou literalmente o Gandanta do Sol. O Sol exaltado, o Sol poderoso, o rei que manda, o rei mandou, encaminhou. E o que foi que a Câmara fez? Paralisou, pediu vista. Então, a gente já está vendo que não vão acontecer mudanças fáceis, não vão acontecer mudanças pacíficas. Pacífica no sentido de não que precise haver um conflito armado ou violência, mas vai precisar um debate, vai precisar uma certa agitação e uma certa pressão popular. E é aí onde a gente está com um grande problema de nível nacional, né? Então, assim, vamos sair do genérico global e entrar para um genérico mais pontual, que é aqui Brasil. Beleza. Olhando para o Brasil, exatamente nesse momento do Ano Novo Solar, estava acontecendo uma conjunção na mesma nakshatra, no signo de Aquário, entre Rahu e a Lua. Isso não é bom para a Lua. Não é nada bom para a Lua. Então, uma conjunção da Lua com o Rahu já não é bom. Já não é bom. Rahu está muito bem posicionado em Aquário, porque é um signo que ele carrega caracas de muita similaridade. E principalmente dentro de Shatabisha, que é uma nakshatra que é regida pelo próprio Rahu. O que a gente tem que considerar aqui é exatamente qual é essa mensagem. Qual é essa mensagem que Shatabisha está trazendo através da Lua, já que Rahu é um elemento disfarçado. Então aqui, Rahu está disfarçado de duas pessoas, porque ele está na própria nakshatra. Por ele estar na própria nakshatra, esse Rahu está se disfarçando de Saturno, que é o regente de Aquário, e ele está se disfarçando da Lua, porque ele estava com a distância de menos de 4 graus no momento do ano novo, desse ano novo solar, né? Então, Shatabisha, ela traz duas possibilidades nela. A repetição dos erros, como o Sansara, um ciclo infinito de repetição, como ela também fala sobre a possibilidade da gente se libertar dessas repetições. Rahu, ele é uma grande ilusão. Rahu é a manifestação de Maya. Ele é esse lugar obsessivo, esse lugar egóico, esse lugar invejoso dentro da gente, que influencia muito negativamente o nosso desenvolvimento. Então, quando a gente olha para Rahu, e esse Rahu dentro de Aquário, nesse momento que a gente está vivendo,
Por um lado, ele dá a possibilidade para que a gente possa se libertar de várias ilusões que a gente tem em relação à vida material. E quando eu falo ilusões em relação à vida material, eu me refiro a tudo, dependendo do estado de consciência de cada um. O que é que eu quero dizer com isso? Srileshvara Maharaj, ele falava, nós não somos, né? Ele estava falando dele, né? Então, nós não somos indianos, nós não somos brahmanas, sacerdotes, nós não somos, e aí trazendo para a gente, né? Nós não somos brasileiros, nós não somos de direita, nem de esquerda, nem anarquista, nem liberal, nem de nenhuma religião, a gente não é nem mesmo esse corpo. Então, a gente tem que chegar no nível de conseguir rejeitar todas essas identificações materiais, sociais e culturais para que a gente possa realmente acessar o nosso coração, acessar a nossa verdadeira identidade. Então, nesse momento, né, que eu estou descrevendo, que é o mapa natal desse ano novo, essa conjunção de Rahu e a Lua, e aí aqui na casa 2 desse mapa natal, mas vamos olhar, vamos pensar não a partir de ascendente, não a partir de Ana, boa noite, não a partir de ascendente, não a partir de Kalapurusha ainda, mas vamos pensar essa relação da Lua e de Rahu, trazendo à tona e visível para a gente esse lugar de necessidade afetiva, de aceitação do coletivo, dos grupos, da própria sociedade onde a gente se identifica. Então, quando a gente pensa, e aí vamos mais diretamente, né? A relação emocional da Lua dentro de Aquário, ela coloca a gente dentro dos grupos mais restritos, os amigos mais próximos, e ao mesmo tempo o lugar onde a gente se individualiza, o lugar onde a gente é diferente do outro, o lugar onde a gente se torna integral, onde a gente se encontra dentro da gente mesmo. Por isso que Shatabisha também fala sobre um círculo fechado. Esse círculo fechado é a nossa individualidade de uma certa maneira, que por um lado pode se manifestar como um ego, pelo outro lado pode se manifestar como a busca pela nossa verdadeira identidade. Então, como a gente vai trabalhar essa relação da Lua e Rahu em Shatabisha de uma maneira auspiciosa? Então, eu vou só explicar para Ana o que é que eu estou fazendo aqui e vou compartilhar para ela a imagem que eu mostrei para vocês. Que é o seguinte, Ana, eu gerei um mapa do Ano Novo Solar, considerando 0 grau, 0 minuto, 0 segundo do Sol para a latitude e longitude de São Paulo. E aí o mapa é esse aqui, vê se tu consegue ver. Consegue ver? Beleza. Ele deu o Lagna em Shravana com 13 graus e aqui a distribuição dos grahas. Eu estava falando agora sobre essa conjunção de Rahu e a Lua em Shatabisha, em Aquário. E falando sobre essa questão de como a gente está sendo enganado através do que a gente considera como informação, comunicação, né? O exemplo que eu dei foi o fato da gente não ter de verdade acesso às imagens do que está acontecendo nem no conflito de Israel, nem no conflito do Líbano, nem do conflito do Irã, nem do conflito do Estreito de Hormuz. A gente não tem imagem disso. Como é que a gente não tem imagem disso? Como é que a gente não tem imagem
dos celulares dos soldados que estão dentro daquele USS Ford lá, que estava pegando fogo com os banheiros entupidos. Como é que não sai imagem? Tem tipo 4.000, sei lá, 3.000 soldados e nenhum deles está soltando nada. Quem é que está controlando essas imagens? E aí, quem é que está controlando as imagens que não saem nem do Irã, nem do Líbano, nem de Israel? Tipo, que tipo de informação e que qualidade de informação está sendo veiculada para controlar a motivação individual da gente agora, tempo, lugar e circunstância, e aí considerando, né, eu estou considerando agora esse ano novo solar. E o que esse ano novo solar está trazendo para a gente de perspectiva? Só que eu ainda estou olhando para o Akshaya Tritiya. E o Akshaya Tritiya vai ser um momento complicado. Eu até dei uma previsão, né? Eu falei para a galera assim: esperem que no intervalo de 2 ou 3 dias antes e 2 ou 3 dias depois do Akshaya Tritiya, que é quando o espaço do Graha Yuda triplo vai estar com 1 grau, mais ou menos 1 grau entre os grahas, eu imagino que vai aparecer um navio muito maluco e vai fazer uma desgraça grande ali, afundar um navio, e vai vir alguma coisa das profundezas para acabar com a paz que já não está acontecendo. Então, eu fiquei pensando em Uttara Bhadrapada, sabe? Que o Graha Yuda vai ser lá. Eu imaginei assim, pode ser um tsunami, pode ser até um novo. Tem os drones submarinos, né? Ah, os drones Eu submarinos. pensei nos drones submarinos. Mas tem outra coisa acontecendo que não é nessa. É porque eu acho que, pelo que eu observo, assim, não sei o que vocês acham, mas às vezes a gente olha um negócio e a gente pensa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E nos dias ali próximo é uma proliferação de coisas inimagináveis relacionadas com aquele mesmo campo, né? Tipo, uma série de coisas, né? Mas dois vulcões acordando ao mesmo tempo, né? Que eles já se manifestaram no ano passado. E, aliás, eles se manifestaram quando esse ponto estava sendo pressionado por trânsitos. E, e eles mudam, a tendência, assim, é mudar geograficamente, né? Uma coisa terra, água, assim, sabe? Tipo, que tá na beirinha, assim, né? Na Itália, Aí na Itália, esse, né? Forte, mas forte mesmo, assim. entendi. Porque tem um lá na Islândia, né, que não parou, ele tá há mais de um ano ativo. Então, Curva Badra e Ultrabadra parece que é o despertar dos vulcões, né? Sim. A Rafaela perguntou, alguma sugestão para que tem lua em Uttarabhadra? Bom, quem tem lua em Uttarabhadra, meu amigo, eu estou fazendo, a minha amiga Rafaela, eu estou fazendo sadhana para uma pessoa que tem ascendente, mas para quem tem lua é o sadesat, né? O pico do sadesat também. Então, tem que estar já anteontem fazendo sadhana forte, né? Robusto, sadhana a vida toda. Saturno só se apresenta na sala só para nos ensinar a ajoelhar e rezar, praticamente. Né, Gora? Como é que está aí? Então, isso é uma boa pergunta, né? Eu fico tentando me localizar, assim, e eu penso que bons resultados, bons Vamos resultados rezar. estão surgindo, sabe? De uma maneira muito, muito maluca. Eu falei, por um lado, de uma maneira genérica, de que o Gandanta de saída do Sol, de Peixes, e entrando no Gandanta de Ares, ele trouxe essas negociações que não funcionaram, né, entre o Irã
e os Estados Unidos, mas num lugar individual para mim, eu recebi convites muito bons, assim, eu estou sendo pressionado, de certa forma, a gerar conteúdo e a me expor, sabe? Tipo, a galera me cobrando para gerar conteúdo, para poder me divulgar, sabe? E eu fico pensando, pô, de onde que tá vindo isso, né? Qual é É, a... essa pressão aí, né? Hum? Essa pressão aí. Muito bom isso que você está falando, porque tem aspectos positivos. Eu também vi, recebi mensagem de pessoas do SADESAT, pessoas e outras pessoas, assim, que até algumas coisas que eu não esperava que estão acontecendo de bom. E, e eu até falei para a pessoa, nossa, renovou minhas esperanças hoje, sabe? Com essa notícia. A pessoa, que bom. Porque é isso, né? Quando a gente olha um trânsito desse, a gente pode pensar só coisas ruins, né? Sim, E tem coisa boa também, né? Às vezes é uma. Eu olhei alguns mapas que tem essa conjunção Saturno-Marte, encontrei umas coisas bem interessantes, com algumas coisas ruins também, né? Mas algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, Albert Hoffman. Tinha conjunção Marte e Saturno em Aquário, né? Em Chatabicha. E a psicodelia, a licergia, ele foi fazendo experimentos, né? Acabou descobrindo o ácido lisérgico. Foi andar de bicicleta, viajando e tal, e sim, aquilo virou a pesquisa da vida dele e mudou o mundo, né? Tipo, muita ciência até hoje reverbera dentro dessa questão. A questão do entrelaçamento do misticismo, psicodelia, expansão de consciência e ciência, sabe? Típico, né, de Aquário. sim, sim. E tem uma outra coisa ainda aí, ó, porque assim, Saturno, porque tu tá falando e eu tô olhando para o mapa do ano, né, que eu gerei aqui. E aí, assim, Saturno, Na casa 3. na casa 3. Ah, sim, sim. Mas eu tô pensando o seguinte, o olhar que ele manda para a 10ª casa a partir dele, no grau específico, cai em Mula. E Mula fala sobre química, Mula fala sobre pesquisa, Mula fala sobre esse lugar de elementos da natureza também muito forte, né? E justamente essa observação que tu trouxe sobre Aquário, a gente considera que está em Chatabicha também. Uhum, É quando você olha para o abismo, né? Entendendo e, que Chata Bicha é esse abismo. Então, o abismo de buscar pela eternidade, o abismo de buscar pelo autoconhecimento, o abismo por se libertar do ciclo de repetição de erros. Fala aí. Não, tu falou, esse olhar que tu falou, me lembrou de um outro mapa que eu estudei também, buscando aí essa conjunção Marte-Saturno. Fui por partes, né? Não busquei Mercúrio, porque deve ser uma busca, uma pesquisa mais intensa. Mas tem o Heisenberg, um físico, né? Uhum. Saturno e Marte e muito Mula. E essa conjunção se deu Sim, nesse campo. E essa coisa que você está falando de chata bicha, essa coisa, esse vazio existencial, né? Como esse lugar também de uma fome, de uma busca, né? Aí tem um lugar, tem um perigo de cair nesse lugar do, da depressão, né? Do mundo totalmente cinza. Mas a ideia, a essência desse lugar é esse vazio para uma busca de algo, né? E esse lugar, esse evento da Lua, né? E esses relatos dos astronautas, esse lugar, o lado oculto da Lua, e o Tarabadra, e essa conjunção em o Tarabadra, o aspecto positivo que eu consegui entender, assim, eu sou meio otimista, tem um lado muito otimista, né? Tem um lado bem pessimista, tem um lado muito otimista. Então, o meu lado muito otimista
entende assim, ó, que bateu em mim, não sei se bateu em vocês, daí vocês me falam, que é esse um aspecto mais profundo do inconsciente que a gente tá fazendo um novo upgrade, assim, sabe? Tipo assim, tá, vocês entenderam, vocês viram que todo mundo está traumatizado, todo mundo tem trauma, todo mundo que tá, né? Que a gente vem de uma série ali na pandemia, deu uma. Agora, vai mais fundo, sabe? Tipo, qual o suco que vocês vão tirar desse trauma? Vocês vão ficar aí chorando, choramingando? Ou, enfim, né? Foi uma coisa que eu pensei, assim, porque me veio uma leva de textos falando desse lugar de desenvolvimento a partir desses processos desafiadores, desses processos de sombra, que isso Uhum, pode, na verdade, não é que pode, né? São teorias da psicologia e da psicanálise que vão falar justamente que é aí que a figura cresce, né? É o momento que o bebê se frustra e percebe que ele e a mãe são algo diferente, que ele e o ambiente são algo diferente, e ele se individualiza, né? E aí começa a se autodescobrir, né? E a partir de um certo trauma, assim, de não ter sido atendido no momento logo que ele chorou, né? Então, não sei, eu acho que me bateu muito isso. Tipo assim, esse grande evento que a gente está esperando para próximo do dia 19 do dia 20, que é o pico, eu acho que parte dele já aconteceu, que foi essa viagem na Lua por esse período, por essas fases lunares específicas, essa visão da, do lado oculto, o eclipse, e o lado escuro da Terra, a Terra escura do lado de fora, né? Esses relatos, né? Ó, o que eu vejo aqui é uma tripulação navegando no cosmos, né? Tudo isso é muito rico, assim, né? Isso que tu falou me trouxe duas coisas interessantes, eu espero não esquecer delas, então vou tentar falar bem rápido para não esquecer. Uma delas, isso dos astronautas que tu falou, faz parte de uma coisa que eu estava falando antes do Zeitgeist, né? Então, um dos Zeitgeist que está rolando agora é a questão dos alienígenas e do espaço. Porque se a gente tiver mesmo à beira de um holocausto nuclear, como a galera está construindo esse inconsciente através da informação coletiva, né? Então, por um lado, tem os bunkers, a galera que vai se esconder embaixo da terra. Por outro lado, tem a galera que está falando que vai ter que ir para o espaço e começar a civilização no espaço. Então, uma coisa que é muita fumaça, né, para confundir ainda mais isso, fala sobre a questão da revelação dos dossiês alienígenas. E essa revelação dos dossiês alienígenas já vem há anos. Então, o Canadá já lançou coisa, o Japão já lançou coisa, a Rússia já lançou algumas coisas, e essa semana teve uns oficiais brasileiros que numa Assembleia Legislativa de não sei aonde, os caras declararam que viram eles e mais não sei quantas pessoas viram vida extraterrestre. Isso é uma coisa. Então, isso que tu está trazendo agora faz parte de um grande movimento que, na minha cabeça, é uma grande lavagem de dinheiro bizarra, que é esse sistema aeroespacial de ficar querendo mandar gente para o espaço. E isso é piada, porque os caras precisam queimar muita grana, e na real ninguém vai conseguir levar a vida para muito longe do planeta. E aí tem uma questão científica que justifica essa questão de que organismos vivos, né, têm uma conexão com o planeta Terra, e quanto mais longe eles ficam, mais rápido eles morrem. Isso é uma coisa. Então, essa questão do espaço, astronautas e tudo mais, é para você olhar para longe e não ver o que está perto. E o que está perto está maluquíssimo, maluquíssimo. E aí, quando tu estava falando
desse lance de fazer um mergulho cada vez mais fundo, né? A imagem que veio para mim olhando para o céu agora, Gandanta, e olhando para o céu no Graha Yuddha no dia do Akshaya Tritiya, eu imagino um mar agitado, um oceano agitado, com ondas grandes mesmo. E essas ondas, elas não arrebentam na praia, elas arrebentam num paredão de pedra. Tá ligado? Aqueles paredão de pedra gigante que fica na beira do mar. E aí o mar fica estourando naquelas pedras e tal. Então, e aí um indivíduo, indivíduo eu, né? Eu me vi aí nessa situação, nesse lugar, entre a parede de pedra e as ondas vindo. E o único jeito, fala, Aqui tem esse cenário. pronto. Aqui tem esse cenário, inclusive, tem muito acidente, assim, né? A pessoa vai bater uma foto, blá, ou a pessoa vai olhar, né? Tem umas furnas, que se chama, que são cavernas que foram cavadas pelo mar, assim, sabe? Então, tem Uhum. um grande morro, assim, e dentro tem umas cavernas, assim, é a coisa mais linda, assim. É pedra vulcânica, então é bem escurão, a pedra é bem escura, assim, tons de cinza, preto, e aquele tapete verde, assim, por cima, gramadão, e o mar lavando, né? Que nem meu pai falava, lavando. E se alguém Pronto. cair ali, é difícil, né? Então, justamente, o único jeito é você mergulhar e passar por baixo das ondas que estão chegando, porque se a onda pegar você, ela vai estourar você na parede, tá ligado? Já era. Então, assim, vai ter que ficar mergulhando até parar de vir onda e você poder se afastar desse lugar da arrebentação e procurar uma praia. O lugar que a gente está agora, no espaço e no tempo, é esse lugar da arrebentação. Tanto de uma maneira genérica, então o planeta está correndo esse risco. Onda após onda, pode vir uma onda que vai arrebentar feio o negócio. E de uma maneira individual, a gente vai ficar passando por essas ondas e essas ondulações e essas revoluções emocionais internas profundas. E aí o que a Ana falou, né? Que quem tenha alguma coisa em Uttarabhadra esteja com o sadhana em dia. Porque o Tarabhadra é o guerreiro espiritual, pô. É a representação do guerreiro espiritual. E reforçando aí que eu vi ali, que a Rafaela falou assim, no sábado eu vou... Não, não é sábado. É hoje, quando for dormir, saiu daqui, já faz teu reza todo dia. Sadhana é rotina espiritual, é dia a dia. É que nem passar fio dental para ter os dentes no final da vida, entendeu? A gente quer tá fazendo um treinamento para quem tem o Tarabhadra, principalmente, mas para todo mundo, assim, né? Quando tu não tá sob uma forte pressão, tu ganha tempo para treinar para quando tu tiver com uma... Que daí tu vai engorda o sadhana, né? E assim a gente vai, sabe? Então, tá, o resto todo dia antes de dormir. Isso aí, acorda, já acorda Hare Krishna, Uhum. né? Agora, a missão é conseguir acordar e pensar Hare Krishna, né? Quando a gente começa a conseguir fazer isso, é bom sinal, né? Que a gente vai estar tá bem treinado. Exatamente. Pode falar agora, desculpa, mas eu tô bem Uttarabhadra, nem sou Uttarabhadra, mas estou bem Uttarabhadra. Eu tô falando para todo mundo, todos os grupos, rezem, pessoal, rezem, né? O que a gente pode fazer é rezar, vai lá, sabe? É, Faz teu mantra, faz teu rezo, acende tua vela, sabe? Tem coisas que a gente não consegue fazer,
pelo mundo, mas de uma forma assim mais prática, mas o rezo tem alta força, sabe? A gente tem que alcançar uma massa crítica. Sim, e é engraçado porque parece egoísmo, né? Parece egoísmo você pensar assim, pô, eu vou rezar para me tornar uma pessoa melhor. Beleza, velho, faça isso, faça isso, faça isso, o mundo agradece. É o melhor egoísmo possível. É você se tornar uma pessoa melhor de verdade. Eu tava, eu tô olhando, né? Eu tô olhando aqui o mapa e eu quero fazer uma análise mais aprofundada desses efeitos e eu vou me organizar direitinho, vou anotar alguns caracas, vou preparar também para a semana que vem. Eu acho que a gente abordou coisas bem interessantes e se alguém tiver alguma pergunta, quiser colocar mais algum assunto, se a Ana também quiser falar mais alguma coisa, Que isso, né? Tem umas coisas bem difíceis ali em peixes, né? Mas mesmo para nativos piscianos ou que estão na sala de aula pode ter coisas interessantes. Temos o sol exaltado, o expositor está lá no rolo, né? Mas de qualquer forma, tipo assim, o sol com Marte lá em peixes nessa conjunção prejudica a exaltação do sol. Mas a exaltação do sol, num segundo momento, fortalece o, a posição de Marte, né? A outra coisa favorável é que Vênus, no Akshaya Tritiya, vai estar em Touro. sim, Então, né, temos dois planetas muito bem posicionados. E Mercúrio está em Parivartana Yoga com Júpiter. Então, para alguns de nós, pode ser um excelente momento, no meio do fogo cruzado, assim, sabe? Que é isso que tu falou. Tipo, tu recebe uma pressão para se posicionar e botar algumas coisas em práticas. Isso tu vê como oportunidade e vai ter vários desafios, porque é tempo, né, é criatividade, mas é aquela coisa, é problema bom, né? sim. Eu Então temos luzes aí, temos luzes. Eu pensei em guardar assunto para a semana que vem, porque eu vi bastante coisa. Eu vou só pontuar aqui, já que a Ana pontuou também, e a gente desenvolve mais na semana que vem. E aí eu deixo a Bhuvana Sundari falar também. A questão é a seguinte, né? O Parivartana de Mercúrio e Júpiter, ele é bom por um lado e problemático pelo outro. Por que ele é bom por um lado? Porque ele anula a debilidade de Mercúrio, então ele é um Nitya Bangaraja Yoga aqui, mas ele é um Parivartana entre planetas inimigos da perspectiva de Júpiter, porque Júpiter não gosta de Mercúrio. Para Mercúrio, tanto faz, ele está neutro e a debilidade dele foi anulada, então para ele dá bom resultado ali de boa, ele não tem problema para dar bom resultado dentro dessa configuração de Parivartana que é Papa, né? É um Parivartana Papa. Beleza, mas por outro lado, esse Júpiter se beneficia do Driste que vem de Marte, porque Marte manda o Driste de Peixes para Gêmeos. E isso é um bom Driste para Júpiter. Por quê? Porque eles são amigos. Então, esse Driste também, vindo de um signo regido por Júpiter, é bom para Júpiter. Beleza. O que acontece é, no Navamsha, o posicionamento do Sol é um Gandanta Vargotama, porque aí ele vai estar também em Ares no Navamsha,
mas que é exaltação, é uma boa exaltação. E o que beneficia ainda mais essa exaltação do Sol no Navamsha é que ele vai estar em conjunção com Júpiter. No Navamsha, Júpiter e o Sol em Áries. Isso é muito bom, muito, muito bom. Então, já vemos aí uma atenuação a esses efeitos de máxima potência que poderia trazer caracas negativos do Sol. Uma outra coisa, e aí essa é fantástica, é que esse Saturno, que está com 12 graus em Uttarabhadra, em Peixes, vai para a Libra no Navamsha. Então, por enquanto, e aí eu vou ter que verificar isso para o Akshaya Tritiya, porque se no Akshaya Tritiya, e é muito provável, esse Saturno ainda estiver em Libra no Navamsha, isso pode trazer um resultado muito bom para o Graha Yuda. Para o Graha Yuda, porque vai estar rolando o Graha Yuda. Então, rolando o Graha Yuda com esse Saturno na máxima exaltação, as características podem ser positivas em alguns casos específicos. Não vai estar em Escorpião. O Vai estar em Marte, Escorpião? Marte ganha. Se depender do Navancha, né? Então volta o que eu falei antes de que pode realmente ser torpedos, um submarino nuclear, ou como a Ana falou, drones submarinos. É, fala aí, Búvaro Sundari. Dona Vaz, boa noite. Era para perguntar, sim, duas coisas. No Akshaya Tritiya, essa conjunção que vocês estão vendo aí, ela é problemática porque se coloca o. Que assim, na aula de ontem, acho, você falou, vou fazer um monte de coisa, tem um monte de projeto, não sei o quê. Aí eu comecei a me mexer, achando que eu tinha que fazer alguma coisa também, para poder não perder a energia. Então, Uhum. preocupada se essa energia realmente vai ser proveitosa ou não. E no outra ponta, tem um tarabada aqui em casa, de lua na 9, passando aqui pelo Sadechat, né? Não mostra, assim, nenhum efeito muito negativo, não, porque é uma pessoa que ajuda muita gente. Mas eu fico preocupada se dá para ter identificar alguma coisa assim que precisa se preocupar mais e tal. Por conta da casa, sei lá. Por conta Entendi. da casa é boa, né? A casa é boa, o É resultado uma casa boa, sim. não. Promessas boas. Agora, troca a preocupação por sadhana. Por sadhana, atenção, e aí vale para o Tarabadra e para todo mundo, né? Sadhana, tu pode fazer também pela pessoa, né? Dedicar para ela, se ela não faz, por exemplo. É, atenção na ação, né? Recomendar que ela fique mais atenta, sabe? E todo mundo, né? Eu acho que é um exercício bom também, todos esses, né? E cuidados com a saúde, que é um exercício também excelente, entendeu? Tipo, ninguém vai sair perdendo tendo isso como um parâmetro, cuidando da própria alimentação, melhorando, sabe? Porque daqui a pouco isso é um bombardeio lá, não sei o quê, um desastre climático, não sei o que lá, e daí daqui a pouco é um gripão, sabe? Na família ou numa região, né? Em certas regiões é uma época de gripe, parece que ela está adiantada, aliás. Então, gripe não é um problema muito sério, né? Mas sabe que aqueles gripão tem, às vezes demora um mês para se recuperar de catarro e coisa, e vai atrapalhando a vida de forma sistêmica. Então, cuidados com a saúde através do processo da própria alimentação, através da qualidade de sono, através da não preocupação, da não tensão, sabe? É atenção, não é tensão. Então, esses sempre são exercícios importantes para todos quando a gente tem um movimento mais forte, sabe?
E para mim, acho que esse é o simbolismo real dos trânsitos fortes, assim, nos deixar mais atento, mais esperto no karma, entendeu? Vai ficar bêbado aí no karma, andando, tipo, de qualquer jeito, fazendo qualquer coisa, tá aí, né? A gente tá nessa linha, né? Então é isso, sabe? Para o Tarabadra, acho que dobra a aposta, né? Tipo, mais atenção, mais cuidados com a saúde, e com a ação, né? E, sabe? Sim. Uma observação para essa casa 9 pode ser um remédio se tiver acontecendo alguma coisa, procurar alinhar a relação com o pai, trazer o exemplo do pai, trazer um exemplo do masculino, trazer um exemplo de dignidade, de um posicionamento positivo em relação a essa energia masculina paterna. Então, se já é um karma pesado, é algo que precisa ser trabalhado de alguma maneira e o marcador está aceso. Então, você está sinalizando que é um problema, então a gente acertou qual era o problema. Então, sem É, mais é isso aí, especulação. essa coisa da paciência com o pai e com os irmãos, né? Que tipo é 9, olha para 3. Então, uma É que é tendência, uma o pai tendência não é de um uma. exemplo para ninguém, entendeu? É um pai que era drogado e Ah, então é faleceu, isso. ele tinha 1 ano, então ele nem conheceu. E irmãos, ele tem. Todos os irmãos dele são mais velhos, porque ele era um caçula, né? É o último, foi o último. Então, é muito irmão, são 8 irmãos. É um Entende? negócio assim muito doido. Ele acabou de perder uma irmã, né? Faz pouco tempo. Acabou de Ah, perder uma irmã. É por causa do Sadechat, a gente já sabe, né? Já vem essa questão. mas ele perdeu há quanto tempo? A irmã foi em 1 mês, 2. Ah, Uma então o coisa assim. karma já se manifestou, então é o luto, é o próprio luto. Que não é É, fácil, né? não, não é. E a primeira pergunta era o quê? Bhuvana Sundari? Sobre o Akshaya Tritiya, se realmente é uma coisa assim, é uma opção de fazer propaganda, sei lá, divulgação de si mesmo, porque essas coisas de terapia eu preciso ficar falando do meu trabalho, porque senão não aparece, né? Então, é importantíssimo. Por quê? Porque gera uma energia de antítese com o que está acontecendo no mundo. Não pode perder a oportunidade. Tem que usar essa oportunidade na ideia de assim, se não der nenhum resultado, já deu bom resultado, porque não está dando mau resultado. Boa. É fazer, véio, fazer esperando nenhum resultado, mas sabendo que é o melhor dia para fazer. Aí você olha e fala: caraca, mas vai ser um dia super maluco, Graha Yuda triplo e não sei o que lá. É isso mesmo. É E faz de isso manhã bem mesmo. cedo. Hã? Faz de manhã bem cedo. Sim, pega o Você vai sol. fazer, você vai fazer publicação, por exemplo, às vezes tu pega antes das tripas aparecer e já deixa lá fluir o processo de cura, estamos aí, né? Já deixa um programado para a hora que o sol estiver nascendo e deixa um outro programado para o Abhijit Muhurta, ali de 11h30, meio-dia, já entra outro post com o sol na casa 10. Funciona demais, pô. E assim, E esse é o desafio, pô. É sobre isso que a gente está falando. Não é no dia fácil, não é no dia legal, tem que fazer no dia que é difícil. Tipo, o cara, mas esse dia vai ser difícil de fazer. E é o dia mais importante para fazer. Então vá lá e faça. Então a gente está se preparando para momentos complicados, para momentos difíceis, para momentos assim. O que pronto. esse negócio dos terapeutas e o pessoal
os processos de curas diversas, né? Desde o físico, mental, astrologia, numerologia e infinitos terapeutas. Pô, isso é um baita da chamada, né? A gente está sendo convocado mesmo para a guerra secundária, os efeitos da guerra, né, primária. Também é artista, sabe? Tipo, eu sinto isso, é um ato de resistência, ser feliz, se divertir, compor, escrever e ser criativo. É um dado histórico, né? Que esses processos trazem uma ebulição cultural, artística, política muito forte nesses momentos, sabe? Justamente para virar o jogo. E uma coisa importante é que, ó, hoje é dia 15, né? Amanhã começa a lua nova, que vai começar em Utaraba, não, em Revat, né? E vai ter o pico a 3 graus de Achuíne no dia 17. Então, a Chouine também remete a um momento importante, muito relacionado a questões que precisam ser feitas rapidamente, a processos de cura, né? Esses primeiros, não só o Akshaya Tritiya, mas também o Dwitiya, essa lua nova, ela pode trazer flechas de inspiração, quando, né, nos primeiros raios ali é um foguete, assim, né, com sol, né, um sol exaltado, então um momento pode ser muito poderoso para cura, para criatividade, né, para trazer elementos aí para esse segundo e terceiro dia serem mais práticos, sabe? E Vênus vai estar exaltado, né, vai estar em casa, quer dizer, exaltado não, vai estar em casa, então suar, né? Amanhã não. Não, no Akshaya Tritiya, né? Ah, sim. Acho que ele Não, porque tu entra estava no... falando do Amavácia, e aí eu vim olhar aqui o Amavácia, e aí Vênus vai estar com 26 graus em Áries ainda. Aham. Mas na sequência ele já muda, né? Na sequência, tu diz quando? Peraí, vamos ver aqui. Já Porque vamos. Vênus entra em Touro no dia 19. Aqui, ó. Então, Vênus entra em Touro exatamente no Akshaya Tritiya. É, aqui, ó. Dia 19 às 7 horas da manhã. Sim, e já é Akshaya Tritiya, né? Já é a Akshaya Tritiya. O Akshaya Tritiya vai começar. Não, o Tritiya vai começar no dia 18, né? Mas ele só vale no nascer do sol do dia no Brasil, né? Do dia 19. Do dia 19 até as 22 horas e 59 minutos Uhum. do Porque dia 19. não é um Titi puro, né? É um Titi misturado, é um Titi que começa num dia e termina no outro. Daí no dia 18 não vale ainda. Como é que se diz o Akshaya puro, que nem tu diz, ele começa no nascer do sol do Akshaya Tritiya, né? Do terceiro dia lunar, aliás. Então, que aí é o domingo. E vai ser muito É, legal porque é um domingo também, um dia do sol. Então ainda é. tem mais essa força de intensificação do E mais um yoga, né? A lua em Crítica num domingo gera um yoga, não? Putz, aí eu não vou lembrar desse yoga qualquer, não, mas Eu acho que eu lembro, eu tenho aqui, ó, peraí, vamos ver aqui. Altas colas, né? Sorriso de cola. Aqui, ó. Ahn, yogas, domingo. Quando a lua está em Ashwini, puxa, arrasta, Uttara Falguni, Mula, Uttarashada e Uttarabhadra, não é? Não é aquele Sarvata Siddhi Yoga, mas tem um yoga também. Crítica, né? Quarta-feira, quando... Bom, é isso aí.
temos desafios, mas temos várias coisas interessantes aí, né? Temos Sim. umas forças aí criativas. Vênus vai estar em... Bom, sim, vai estar em touro. Então, eu vou preparar esses caracas para a gente dar uma olhada na semana que vem. Na semana que vem também tem uma pergunta do Cris sobre Ishtadevata. E aí a gente continua também dando uma olhada mais aprofundada sobre o Akshaya Tritiya. Lembrando que, sim, é um dia muito bom e um dia muito auspicioso para começar atividades principalmente voltadas para o desenvolvimento espiritual. Então, não percam a oportunidade e façam alguma coisa boa para a evolução de vocês. Lembrando sempre que todos os méritos, todas as glórias são sempre dos mestres espirituais. Eu agradeço muito pela presença de vocês, pela oportunidade da gente estar aqui no grupo, trazendo esse conhecimento e exercitando a nossa busca pelo autoconhecimento e o autodesenvolvimento em boa associação. Que vocês fiquem bem, fiquem em paz, estudem, tragam perguntas no grupo. Logo mais a gente se encontra de novo. E Bom, Moura, fala. queria agradecer. Deu uma renovada aí na esperança. Boa. Muito obrigada. Abração. Vamos falar. Tem muito assunto ainda, tem muita coisa sempre acontecendo e a gente sempre pode fazer mais e fazer melhor. Um grande abraço para todo mundo. Minhas reverências. Vanchakalpa Tarubhyascha, Kirpasindhubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Boa noite para todo mundo. Haribol, Hare Krishna. Grande abraço. Até mais. Tchau.